E eu estive no Rio Grande do Sul, no final de semana, em vários compromissos, mas um deles de extrema relevância, que foi a reunião que eu tive com os representantes, os líderes de todas as centrais sindicais do meu estado, liderados pela CUT, também lá pelo seu presidente Claudir Nespolo, pela Nova Central, pela Central dos Trabalhadores do Brasil, a CTB, pela UGT, a União Geral dos Trabalhadores, e pela Intersindical. Todos eles estiveram comigo e conversamos longamente sobre o projeto de lei 4330 de 2004, que é aquele que trata da terceirização. Mas também falamos muito sobre as medidas provisórias 664 e 665, que afetam o direito dos trabalhadores. Naquela reunião com os líderes sindicalistas do meu estado, ficou claro que existe convergência com as centrais sindicais em relação à proteção dos atuais terceirizados. Estima-se entre 12 a 15 milhões de trabalhadores. E quanto ao maior rigor com as empresas contratadas em licitações que precarizam o trabalho. Eu reafirmei e faço agora aqui na tribuna que não votarei iniciativas que retirem direito dos trabalhadores. Também garanti que votarei pelo fim do fator previdenciário e pela aprovação da emenda aprovada na Câmara dos Deputados, que resgata a fórmula 8595 para as aposentadorias. Quanto à questão dos terceirizados, nessas atividades senador Cristóvão, eu me dispus, e Vossa Excelência certamente estará do nosso lado, podemos fazer juntos ou coletivamente. O que existe hoje, e aconteceu no Rio de Janeiro, estou pedindo aqui aos anais do Senado a transcrição de um artigo publicado hoje, publicado no dia 10 no Globo, por um desembargador da área da Justiça do Trabalho, muito apropriado ao meu pensamento sobre isso. O que acontece? Numa licitação para contratar a limpeza urbana de uma cidade, pequena, média, de modo especial, às vezes uma empresa se forma exclusivamente para participar daquela licitação. Ela se forma porque vislumbra ali um lucro extraordinário na prestação daquele serviço. E o órgão público, senador Cristóvão, não se dá ao trabalho de saber se aquela empresa que está se oferecendo ou participando da licitação está habilitada profissionalmente, tem experiência, tem conhecimento, tem um histórico de respeito aos direitos trabalhistas. Nada disso é visto. Nada disso. Agora, no Rio de Janeiro, tivemos um caso muito parecido com isso. Então, nós precisamos, nesses casos, criar mecanismos na licitação não só de uma observância do órgão contratante para fiscalizar, vigiar, para que ele acompanhe ali a execução e o cumprimento dos direitos trabalhistas. Como aqui no Senado já tivemos casos da empresa terceirizada que tinha atrasado o pagamento dos servidores de limpeza. E nós tivemos que ir lá com o presidente Sarney, antes do presidente Renan, para reclamar dos atrasos. Ora, no momento que atrasa, ela já não está cumprindo com os direitos trabalhistas. Então, nós temos que ter um cuidado em regular, fazer uma legislação muito clara para obrigar ou para exigir, melhor, essa palavra obrigar é uma palavra muito dura, muito pesada, não é democrática, para que as empresas, exigir das empresas que participam dessas licitações que elas tenham experiência, tenham algum tipo de idoneidade para que isto assegure a preservação dos direitos trabalhistas nessas contratações que são necessárias. O senhor foi governador, foi prefeito, senador Jorge Viana. Eu não estou dizendo nada extraordinário. Eu acho que é isso que nós temos que zelar. Não é a terceirização à vítima. Nós não podemos admitir a precarização nessas condições de não respeitar os direitos trabalhistas. Mas não podemos imaginar que uma prefeitura tem que contratar todos os vigilantes para cuidar do prédio, tenha que contratar por concurso público todas as pessoas que cuidam da faxina, da limpeza, como o Senado Federal. A terceirização nessas áreas, ela precisa ser feita por um problema de racionalização. Senão, se a senhora permite, pois não, senão é uma necessidade nós regulamentarmos a terceirização no país, porque hoje tem muita exploração, é sempre motivo de judicialização, justiça do trabalho. Agora, nós só temos que fazer, eu acho que o Senado é a casa adequada para corrigir
os excessos ou não deixar margem para que se tenha a precarização do serviço. Eu, como prefeito e governador, é claro que tem alguns serviços que não precisam ser carreira de Estado, né? Às vezes é uma oportunidade a pessoa ter seu primeiro emprego, ter seu trabalho, mas eu tenho fé, amanhã nós vamos ter a sessão temática a partir das 11 horas, só sobre terceirização aqui, uma proposta da mesa diretora, o presidente Renan, e depois vamos deliberar com isso nas comissões, mas levando em conta a opinião das centrais, dos sindicatos e também a necessidade do empresariado, de todo o setor produtivo, de ter uma segurança jurídica nesse tipo de serviço. Mas parabéns a você. Mas veja só, exatamente isso, senador, porque o senhor foi, está aqui outro senador, Álvaro Dias foi governador, o senador Cristóvão foi também governador. Foi. Então, veja, vigilância, serviço de limpeza, essas atividades necessárias para fazer essa prestação de serviço, da mesma forma quando o Estado, no setor de saúde, por exemplo, o Estado ele não tem capacidade para ter os hospitais públicos todos, contrata e compra vagas no Hospital da Santa Casa ou num hospital comunitário ou filantrópico, contrata a internação. O que é isso? Compra um serviço para a população. Ele não tem nem capacidade, porque nem médico quer trabalhar mais no setor. Então, essas áreas precisam tanto só de clareza na regra do jogo. Clareza, para que não haja precarização pela perda dos direitos trabalhistas. Não vamos admitir isso. Agora, temos que pensar nesses 15 milhões de trabalhadores que são terceirizados e que precisam de uma garantia de continuar tendo os seus direitos trabalhistas respeitados. 13º salário, os 30% adicionais nas férias, as férias remuneradas, o fundo de garantia por tempo de serviço, todas, no caso da mãe, a licença maternidade, todos esses direitos que são imexíveis, como dizia um ex-ministro do Trabalho de má memória. Então, eu chamo a atenção para isso. E eu gostei muito, porque a CUT, que liderou a reunião lá em Porto Alegre comigo, ela foi muito, eu diria assim, muito objetiva e muito clara, entendendo a necessidade da regulamentação desses trabalhadores e fazendo uma limitação clara naquelas atividades. E eu também gostaria muito, senadores, meus caros colegas senadores, porque até agora eu tenho até uma dificuldade. O que é atividade fim? Vagamente, ou você diz o que é atividade fim, numa metalúrgica, o que é atividade fim, ou num automóvel. Agora, no setor automotivo, nós temos um sistema, os chamados sistemistas. O que são os sistemistas, se não uma terceirização? E aí nós tratamos o setor automobilístico de um jeito, o setor de TI, de informática, de outro jeito. Ora, nós temos que dar um regramento para as atividades da maneira como é a economia hoje, porque pensar nas relações de capital há 20 ou 30 anos atrás também não está de acordo com as necessidades do país e em nenhum momento vamos admitir perda de direito trabalhista. Mas é preciso ajustar e tornar equilibrado e isonômico o tratamento dado a setores muito importantes e muito fortes. Eu estou falando do setor automotivo. E ele tem um tratamento diferenciado, mas o setor de TI tem um outro tratamento e é preciso, então, uma igualdade nessas atividades, que nós precisamos cuidar disso. Aliás, o presidente da CUT falou sobre a precarização, que seria regulamentar a terceirização na atividade principal da empresa, sua atividade de fim, ressaltando os casos que a legislação permite a contratação de terceiros. Ele acrescentou que a súmula 331, sempre referida, que é do Tribunal Superior do Trabalho, ampara esses casos na atividade de meio e de apoio, como nas áreas de limpeza e vigilância, por exemplo. Eu queria também lembrar que os representantes das centrais sindicais, que pertencem às mais diversas categorias, relataram o impacto que a terceirização tem em suas áreas profissionais, com o aumento, às vezes, do acidente de trabalho, no caso da construção civil, que é o referido sempre, rebaixamento de salários, precarização do serviço oferecido, assim como das condições nas relações trabalhistas. Reiterei que estou disponível ao diálogo, ao permanente conversar, dialogar com todas as categorias para tratar do tema terceirização. Aliás, o presidente Jorge Viana lembrou muito bem a sessão de amanhã que nós teremos aqui para conversar sobre esse tema tão relevante. Às 11 horas estaremos todos aqui. Na reunião lá em Porto Alegre estiveram presentes no meu escritório não só
o Claudir Nespoli, mas também a Aline Vargas, o Haroldo Brito, o Cícero Pereira da Silva, o Mário Pereira, o Oniro Camilo, Atos dos Santos Mota, a Vitalina, a Renata Machado, o Pedro Henrique Kremer e Luiz Fernando Lemos. Recebi também representantes da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação Regional do Rio Grande do Sul, a CESPRO Rio Grande do Sul, tratando das preocupações do setor de tecnologia da informação relativas também ao projeto que regulamenta a terceirização no país a 4330. Aprovado na Câmara Federal, o projeto está em tramitação aqui no Senado. Na reunião, a presidente da CESPRO, Letícia Batistella, e demais representantes da entidade destacaram que a cadeia produtiva de tecnologia da informação deve receber, como eu disse agora, o mesmo tratamento de outros setores, como o do setor automotivo. Lembrei que a terceirização envolve hoje mais de 15 milhões de brasileiros, havendo ainda uma indefinição em relação ao que é atividade meio e atividade fim. Não vou, por isso, votar em medidas que reduzam direitos dos trabalhadores. E a reunião me deixou muito claro que permaneço nisso. O meu compromisso com as centrais, senador Cristóvão, já lhe concedo à parte, é exatamente de votar pela emenda do fator previdenciário. Pelo menos o governo e a presidente Dilma primeiro disse que ia vetar, depois ela recuou e disse que vai encontrar uma forma. Pelo menos é uma forma de pressionar o Poder Executivo a fazer alguma coisa. Então, eu vou votar, independente de ter a presidente diz que vai vetar, a questão do fator previdenciário. Vou votar pela nova introdução do mecanismo de 85 e 95. 85 anos para a mulher e 95 anos, não é a idade, 85 é a soma da idade e o tempo de contribuição para a mulher, e 95 a mesma coisa. Tempo de contribuição mais a idade dá 95 para os homens. Então, com muito prazer, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, esse seu discurso tem uma dimensão muito maior do que os temas específicos que a senhora está falando. Porque traz para nós claramente a percepção de como está ficando difícil votar aqui projetos de lei de um governo que não dialoga. Veja os assuntos. Terceirização. Não é um tema simples de votar a favor ou contra. É necessário um aprimoramento das leis trabalhistas. Agora, chega um projeto aqui sem negociar, sem discutir com a gente como a senhora, como eu, que temos experiência na área de economia, que temos propostas para esses assuntos, e chega aqui e joga, nos obriga a votar sim ou não, ou fazer uma ou outra emenda, com toda a confusão que é votar o texto para depois votar em emenda, que a gente não sabe se volta, aí você fica conivente com a aprovação porque sua emenda não passou. É claro que tem que haver uma mudança e levar em conta a possibilidade de terceirizações, porque não apenas o que a senhora falou, mas hoje existem funções que são provisórias. Não tem sentido contratar um funcionário em caráter permanente ou a um custo altíssimo para admiti-lo, quando sabe-se que daí a 6 meses, 1 ano, 2, 3, aquela função já terá sido substituída por um robozinho, por uma máquina, por um computador. Área de TI, por exemplo. Hoje, as profissões são efêmeras, não duram muito. Eu falo certo trabalho, mas mesmo no alto nível, em breve algumas engenharias deixarão de existir como profissão, porque estará todo o conhecimento embutido no software. Então, como é que a gente vai ter estabilidade para um trabalhador em uma profissão que não tem estabilidade? Que era o caso de antigamente. As profissões eram para sempre. Nunca foi para sempre, mas duravam décadas, séculos. Hoje ela dura anos. Então tem que haver um aprimoramento que leve em conta isso que está se chamando de terceirização. Mas não pode tirar direitos. A gente tem que aprimorar os direitos trabalhistas, ajustá-los à realidade do mundo moderno que muda todo dia. Só que quando chega aqui, chega pronto. Aí nós somos obrigados a votar contra, quando tem alguns aspectos que seriam positivos. Tomemos as MPs do ajuste. Claro que o Brasil precisa fazer um ajuste.
por equívoco do governo que está aí, e a senhora e eu fomos os que mais, talvez, entre muitos aqui, alertamos desses erros. Quantas vezes a senhora e eu, falando ou aparteando, não alertamos ao governo? De repente, descobrem que realmente fizeram besteira, não dizem e nem conversam com a gente. O ministro Levi, o governo, eles monologam bastante, mas entre eles, os amigos, os aliados, não dialogam com os que alertam, com os que têm visão crítica. Esses é que trazem contribuição. Quem traz contribuição não é aliado. Quem traz contribuição é quem tem uma visão diferente. Não vou dizer inimigo, não vou dizer adversário, porque esse aí tem suas deformações também, prisioneiros que são do calendário eleitoral. Mas tem gente que não está prisioneira do calendário eleitoral. Eu mesmo não me sinto nem um pouco. Sou capaz de sentar e discutir. Tomemos outro caso, o do fator previdenciário. Do jeito que está aí, a gente pode estar prejudicando trabalhadores, mas tem que dialogar para saber onde é que vai buscar dinheiro para cobrir o buraco que o fim do fator previdenciário vai provocar. Como eu disse um dia desse, hoje você está entre a irresponsabilidade fiscal de acabar o fator previdenciário ou a irresponsabilidade eleitoral de votar a favor e se suicidar politicamente. Qual é o caminho certo? Não é acabar. A senhora começa a falar, traz a possibilidade realmente dos 90 e dos 80 anos, somando a idade e o tempo de contribuição. São ajustes que a gente tem que fazer. Esse ajuste podia ter sido pensado antes. Esse ajuste poderia ter vindo no projeto do governo, conversado, dialogado. Então, o seu discurso, e a gente vai fechar certamente aqui, nós dois, sem conversar, no fim a gente vai estar do mesmo lado, tenho certeza disso, mas o seu discurso eu acho mais importante ainda do que sua posição sobre isso, que é a minha provavelmente, é sobre essa constatação trágica de que nós estamos entre sim ou não, quando poderia ter vindo algo melhor, mais ajustado. A gente precisa fazer ajustes, e não o ajuste imposto a nós. Eles querem impor um ajuste sem ajustar o ajuste. Tem que ajustar o ajuste com o povo. E o povo, o filtro, com credibilidade ou não hoje, somos nós. É o Congresso que dá esse filtro. Mas a gente não vê isso passando por aqui. Eu, pelo menos, não tomo conhecimento. Aí o que a gente vê? O PDT, na reunião de sexta-feira, por sugestão do senador Assir, fechou a questão. Os 6 senadores vão votar contra as 2 MPs. E a proposta não veio de ninguém que tem sido aqui opositor, não. Veio do senador Assir, com sua responsabilidade, sua ponderação e sua simpatia pelas propostas do governo e sua responsabilidade fiscal. Eu diria que ele e eu, dentro do PDT, somos dos que talvez mais insistem no rigor fiscal, como a senhora também insiste. Então, felizmente, a senhora está trazendo esse debate, mas eu não sei essa posição, mas não sei se a gente vai conseguir quebrar essa muralha que impede o governo, que não permite ao governo sair do monólogo entre os que estão do lado deles. Senador Cristóvão, eu lhe agradeço imensamente, fico muito honrada com o seu à parte, até porque, e não acredito que seja a decisão da bancada do seu partido aqui no Senado, em solidariedade ao ministro do Trabalho, que está defendendo o direito dos trabalhadores, o ministro Manuel Dias, porque as 2 medidas, elas, em alguma forma, elas atingem os direitos dos trabalhadores. E eu também votarei contra as medidas provisórias por uma simples questão de coerência. Entendo que o ajuste fiscal é necessário. Vamos fazer tudo. Agora, também farei isso com muito melhor grado quando o governo assumir a responsabilidade e ele cortar na carne e não tirar direitos dos trabalhadores. Nem que a vaca tussa, senador, nem que a vaca tussa, vamos votar alguma coisa aqui nessa casa que fira o direito dos trabalhadores. Então, nós temos que ser coerentes com o que nós falamos e com o que nós fazemos. Então, é exatamente isso. E eu queria, senador Cristóvão, dizer, Vossa Excelência lembrou muito bem as funções hoje na economia moderna, com a economia globalizada, por que as grandes empresas estão se localizando ou na China, ou na Índia, ou na Malásia? Porque o ambiente que elas encontram para trabalhar, e não que o trabalhador de lá seja mais qualificado ou menos qualificado, são qualificados, tanto que buscam essa mão de obra e a remuneração é adequada àquele mercado de trabalho. Mas o que eu chamo a atenção, por exemplo, hoje, em TI, Tecnologia da Informação, hoje, a pessoa não precisa nem ir para o escritório.
Ela faz em casa com o seu computador. E quem é que está marcando o tempo de trabalho dela? Se não o que ela produziu, que ela pode fazer numa hora ou em 2 horas. E ela não precisa ficar 8 horas parada, sentada ali. E a natureza da atividade mudou, senador, como disse bem Vossa Excelência. E algumas funções vão perder sentido hoje com esse grau de... Agência de viagem. Hoje, o senhor vê, a agência de viagem chega aqui numa agência, chega lá. Hoje, a pessoa em casa pega um computador e marca, faz todo o serviço. Então, quem tiver criando um site para decolar.com, não sei o que, está criando serviços virtuais. Então, nós temos que nos adaptar a uma economia diferente. E aí, diferente tem que ser também a relação de capital e trabalho. Sempre, e repetindo aqui, senador Cristóvão, aquilo que é preocupação de Vossa Excelência, é a minha e da maioria dos senadores. Não vamos votar nada que venha ferir o direito dos trabalhadores. Isso foi consagrado na Constituição de 88. E eu queria só, para terminar, senador Jorge Viana, pedir a transcrição nos anais da Casa de 2 artigos. Um publicado no jornal O Globo, no dia 5, do presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da 1ª Região do Rio de Janeiro, o dilema da terceirização, do desembargador Paulo Guilherme Perissé. Muito equilibrado, muito correto. E também o artigo do meu amigo, professor e ex-ministro Antônio Delfim Neto, publicado no dia 6 de maio, na Folha de São Paulo, cujo título é Salvar o Senado. Os dois trazem pontos de vista sobre o mesmo tema, a terceirização. Então, eu queria, com essa minha modesta contribuição, abordar este tema que nós vamos ser desafiados a tratar deles a partir de hoje e amanhã com mais intensidade. Muito obrigada, presidente.